Estamos de volta com o programa em discussão e hoje falando sobre a questão do excesso de informações durante a pandemia, esse contato com esse excesso e, em muito excesso, também a desinformação. Para esse tema, nós estamos aqui com a doutora Rosilene e também com Valdinei Gouveia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. A gente falou a questão dos desafios e vocês falaram sobre a questão da fake news que tem tomado conta das redes sociais. Agora, como identificar essas fake news de uma forma que a pessoa possa não ser prejudicada com esse excesso de desinformação? Eu queria voltar para a doutora Rosilene. Ele identificar fake news não é uma coisa muito fácil, não, né? Até porque essas desinformações, elas vêm com o que de verdade que acabam convencendo as pessoas. Então, a gente coloca aí a importância da educação, uma educação crítica, consciente, para que as pessoas saibam aplicar a curadoria e ir nas fontes primárias dessas informações. Então, não é você passar qualquer informação que você recebe, tá? Mas você recebe a informação, você ir até a fonte que te passou e procurar pesquisar de onde veio essa informação, tá? Então, a pesquisa, a curadoria, ela é imprescindível para isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E depois são as questões das características que esses hoaxes, eles têm, né? Muitas vezes essas fake news, elas vêm com o quê? De drama, né? Ou algo muito forte, que tenta pegar o ser humano pela emoção, né? pela raiva, né? Pelo sentimento. Então, geralmente, esses hoaxes, eles trazem essas características, e aí você, quando receber uma notícia dessa, muito avassaladora, então, o importante é, primeiro, pesquisar e ir direto à fonte. Valdinei, uma coisa interessante é que já existia esse contato muito próximo, né, intenso com as redes de comunicação, né, a tecnologia pelo celular, pelo notebook, e agora com a pandemia se intensificou essa questão. Então a pessoa passou a ser um produtor de conteúdo e ao mesmo tempo consumidor. Como é que você vê essa relação da pessoa que produz e também consome ao mesmo tempo? Veja, a pessoa entra no Instagram, tem 200 seguidores, segue 6.000 e diz qualquer negócio, contato no direct. Todo mundo agora é digital influencer, todo mundo é repórter, informador, é comunicólogo. Então, só para você ter ideia, se alguém decidiu investir no ouro, por exemplo, o que se lucrou com o ouro, no mínimo, 10 vezes menos do que se lucrou com webcams, por exemplo. Então, muita gente começa a discutir, todo mundo começa a opinar, e não há limite, cada um pode dizer o que quiser. Então, no Brasil, ainda não tem regulamentação acerca de o que se diz, temos liberdade plena, mas essa liberdade plena começa a complicar quando as pessoas começam a inventar factoides. Então, por exemplo, criam-se mentiras, por vezes exageradas, tocando no emotivo, como previamente a colega falou, mas por outras vezes tocando no mais simples. Tem algo mais simples do que dizer que para combater o coronavírus basta um chá de alho. Então é muito simples, é convincente, está ao alcance de todos, e as pessoas começam a embarcar nisso, porque afinal lidar com a realidade simplificada é muito mais tranquilo, é muito mais aconchegante, confortante. Então, a todo momento nós temos essa propagação, esse consumir e propagar. Não só se consome e ao mesmo tempo trata-se de propagar. Tenho visto algumas pessoas nas redes sociais compartilhar informações sem nem sequer checar assim, veracidade. Tem algum fundo de verdade? Como eu já disse previamente, o próprio Ministério da Saúde lista diversos fake news, atestando, esse é um fake news. As pessoas sequer checam isso, entende? Então, vale a pena checar a fonte da informação, a qualidade da informação. Se é uma coisa muito simples, homem, e porque tem matado milhões de pessoas no mundo todo,
E é um vírus tão banal, e é uma coisa tão simples, e com alho resolve, e por aí afora não tem alho, sabe? Muito bem. Doutora Rosilene, essa questão do excesso de informações, eu estava até vendo um dia desse, faz um pouco tempo, mas a questão do Google, por exemplo, que a cada dia multiplica-se o número de informação, de conteúdo. E como é que a pessoa deve lidar com essa questão desse excesso, a ponto dele não fique ou entre num estado de ansiedade, de tanto conteúdo? Qual é o limite, então, dessa pessoa? Uhum. Bom, em primeiro lugar, a pessoa ela deve dominar os seus momentos de consumo de informação e de notícias, né? Então, qual é o hábito hoje? É você ficar o dia inteiro com o celular, o dia inteiro no computador, então você consome informações sem limites, tá? Então, é você dominar os seus momentos, ou seja, você dividir o seu tempo para a sua família, para o seu trabalho, para os seus estudos, e consumir as informações em tempos determinados. Então, quando se determina momentos específicos para você consumir informação, você acaba tendo também um cuidado na utilização dessas informações. Então, um cuidado na utilização de redes sociais, por exemplo, que deve ser feito com muita consciência, para que não se consuma tanto conteúdo informacional inútil, né? Que você possa ter apenas a informação que lhe é necessária, que vai lhe fazer bem. Você ir atrás dos veículos de fontes seguras, né, que são os veículos científicos, e principalmente os consórcios de mídias e imprensas, né? Você não pode, consórcio de mídia e imprensa não pode disseminar uma informação falsa, então tem que ser fato, né, verídico, verificado. Então, as informações do consórcio de mídias e imprensas também elas devem ser levadas em consideração. Né? E também sempre procurar as iniciativas que promovem essa verificação das informações falsas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o projeto Comprova, que é liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Né? Então, é uma associação de reunião de jornalistas que eles verificam as informações de alta repercussão. E também, por exemplo, no caso de Covid, sempre irem as pessoas precisam ir nos veículos de grande credibilidade, tá? Então, OMS, as secretarias de Estado, né, o próprio Ministério da Saúde, embora às vezes ele negue algumas ações, tá? Os próprios consórcios de mídia e imprensa, e os grandes veículos científicos, que são as revistas científicas que se produzem os dados e as informações verídicas de estudos comprovados, tá? Então, por exemplo, Imperial College, The Nature, The Lancet, a Fiocruz no Brasil, tá? Muitos estudos estão sendo realizados pela Fiocruz, tá? Pela Aliança Global de Reumatismo, né? Pelo Observatório Paraibano, né? de Saúdes, enfim. Essas são algumas ações que a gente pode fazer para poder evitar esse excesso de informação e nos fazer alinhar o comportamento pela busca da informação correta. Muito bem, está chegando ao final do programa. Eu queria pedir ao Valdinei para ele deixar suas considerações. Bom, eu acho que o que nós precisamos, de fato, é isso, essa consciência da informação, de que nem tudo deve se consumir, que as pessoas precisam ser mais criteriosas, e receber uma informação antes de propagá-la, antes de reproduzir, e dar uma de também informador, é importante checar, tem veracidade isso, não tem veracidade. E, às vezes, coisas tão simples como o próprio Google permite, o Google Information News permite essas checagens, mas você tem também o site do Ministério da Saúde, você tem a Organização Mundial da Saúde, você tem diversos meios que você pode checar essa informação e não simplesmente propagar. Não é questão de tornar um alarde, mas tampouco desconsiderar a seriedade do problema. Então, há que tratar com cautela e pautada em informações que tenham credibilidade. De nada. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Valdinei. Eu queria passar também a Rosilene e as considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, né, do seu público estar refletindo conosco, também junto ao psicólogo Valdinei, né, com considerações tão importantes. Muito obrigada, doutor Valdinei. Né, e eu quero falar o seguinte, né, para terminar: toda informação sem ação ela é nula, tá?
Então, o que nós precisamos fazer? Transformar essa informação em conhecimento por meio de ações de informações que sejam plausíveis para a nossa vida. E sempre a gente precisa estar se fazendo aquela pergunta, né? Como essa informação pode gerar algum valor para mim, para a minha família, para a minha comunidade, para a sociedade? Se ela não gera um valor positivo, anule a informação. Se ela gera, transforme em conhecimento. É isso aí. Okay. Muito obrigado, doutora Rosilene. Obrigado também ao doutor Valdeir Gouveia. Um abraço. E o programa em discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu te espero mais na frente.